Irmãos, para a glória do nome do Senhor, nós estamos chegando no segundo estudo dessa série de estudos sobre vida cristã e as emoções. E eu confesso para você que eu acredito, até as aulas que nós temos acesso até agora, eu acredito que essa é, com certeza, uma das melhores lições que nós vamos ter em todo o ano. De verdade. Eu acho que essa é uma das melhores lições que nós vamos ter acesso durante o ano todo. E ficou bem no meio do ano, né? Que interessante isso, né? Porque hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional à luz da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Enquanto você abre, eu queria fazer uma percepção, perceber com vocês algumas coisas, uma ponderação que eu quero fazer junto com você. Nunca se falou tanto a respeito das emoções, dos sentimentos, né? De como uma pessoa deve se comportar. Os coaches estão aí justamente tratando e lidando nessa área das pessoas, né? O mundo está em polvorosa nesse sentido. As pessoas estão querendo, estão com vontade, estão procurando, estão investindo em avançar a sua vida, não é? A gente vê tanto lugar aí, o pessoal fazendo propaganda que você tem que se expor, que você tem que aparecer, que você tem que crescer, né? Esses dias atrás, uma das frases interessantes que eu vi, né? Se você chegou numa roda e você é a pessoa mais inteligente daquela roda, você está na roda errada. Você tem que ter um lugar onde você está aprendendo, porque se você está num lugar onde você não está aprendendo, você está no lugar errado, né? O pessoal entendeu tudo errado sobre serviço, né? Está uma mess, na verdade. Jesus sentou na mesa com os seus discípulos e ele ali com certeza era o mais inteligente, o mais santo, não é? O que tinha melhor para oferecer, mas sentou ali com eles, enrolou uma toalha na cintura, se ajoelhou e começou a lavar os pés. Aí até um deles falou assim: o senhor não vai lavar meu pé? Como é que o senhor vai fazer um negócio desse, né? Ô Pedro, se eu não lavar seu pé, eu não tenho parte com você. Então dá um banho, Jesus. Já que é exagerado. Já que não é só para lavar o pé, só que para lavar o pé tem que ter parte, então eu quero ter parte mesmo. Dá um banho, então. Não, Pedro, é só o pé que precisa lavar. Aí Jesus senta na mesa e fala assim: vocês me chamam mestre e senhor. E aí ele fala assim: e eu sou. Agora, se eu sendo mestre e senhor lavo o pé de vocês, você deve fazer isso uns com os outros. Jesus ensina que o verdadeiro gol da vida não é adquirir, mas é servir. Não é? A grande chave da vida é servir. Você, aí, os terapeutas de casais falaram isso por tantos anos, e parece que as pessoas não entendem, né? Você não casa para ser feliz, você casa para fazer alguém feliz. Né? Você não casa para que o seu cônjuge te faça uma pessoa melhor, uma pessoa cuidada. Não, você casa para fazer do seu cônjuge alguém cuidado. E quando essa chave do casamento é virada, muita coisa muda, muita coisa aparece. E tudo isso tem a ver com inteligência emocional, não artificial, emocional. Quase que eu falei inteligência artificial, amém? Romanos capítulo 12, versículo de número 2, diz assim a minha Bíblia é a sua: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem alguém aí onde a sua Bíblia está dizendo alguma coisa diferente do que século? Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Com este mundo, não é? Tem mais alguém aí com alguma coisa diferente do que mundo ou século? É interessante porque a palavra no grego aqui, ela aqui na frente, ela me ajuda bastante. Tem uma palavra no grego aqui que é interessante, que é a palavra aione. E a palavra aione é uma palavra no grego que delimita tempo. Agora, não tempo no sentido que nós entendemos. Por exemplo, né? Você já viu aquela expressão da Bíblia, para sempre ou pelos séculos dos séculos? Não é? A palavra que a gente tira pelos séculos dos séculos ou para sempre, ela é derivada dessa palavra aion, que significa tempo em uma esfera diferente, o tempo na esfera
da eternidade, só que não simplesmente num tempo contínuo, mas num tempo onde as coisas funcionam diferente. Vou dizer para você. Um é o tempo do céu, outro é o tempo da terra, é verdade ou não é? Um é o tempo em Marte, outro é o tempo em Júpiter. Um é o tempo dos homens, outro é o tempo de Deus. Então, quando ele está falando aqui, não vos conformeis com este século, não se conforme com a maneira que esse tempo passa, com que esse tempo é previsto, com que esse tempo é analisado. Mas não no sentido cronos, do tempo da sua vida, ou no sentido kairos, nas coisas que dizem respeito, por exemplo, aos propósitos que você está vivendo. Mas que diz respeito ao seguinte: não seja dominado pela maneira desse tempo passado. Por isso que em outra versão está escrito mundo, porque fala sobre um governo daquele tempo, um governo dessa ideia. É por isso, por exemplo, que você tem música secular e música evangélica. Música onde o propósito, a dominação, está na esfera desse mundo. E música cujo propósito, a dominação, está sob a esfera daquilo que Deus quer. Então, música evangélica e música secular. Por isso, trabalho para Deus e trabalho secular. Trabalho onde a esfera daquilo que você faz é relacionada a esse mundo, e trabalho onde aquilo que você faz é relacionado à esfera eterna. Não é? Então, Paulo está falando o seguinte: não se conforme com esse século. Não permita que a sua vida, as suas ideias, a sua visão, a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, de sentir, de andar, de caminhar, de pregar, de observar, de ganhar dinheiro, ou de gastar dinheiro, seja delimitada pelas coisas que acontecem aqui. Mas aí ele faz o pedido: mas transformai-vos. Olha que interessante. Não é transforme o mundo. Não é transforme o século, né? Olha, não vos conformeis com este século, mas transforme esse século. Não é isso que ele fala. Transforme você. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, irmão, o mundo não vai deixar de ser mundo. A esfera das coisas terrenas não vão mudar. Aquilo que passa nessa vida não vai ser diferente. Quem tem que ser diferente é você. Quem tem que mudar a visão é você. Quem tem que pensar diferente é você. O mundo vai ser mundo. O tempo vai ser tempo. É por isso que uma das coisas mais importantes que Jesus disse, ele deixou para o final para dizer, né? Atos capítulo de número 1, versículo de número 6. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus fala assim: não compete a vocês saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tempo e estação. Cronos e Kairos. Tempo, Cronos, Kairos, propósitos de Deus. Não compete a vocês saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas olha, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. Eu vou dar para vocês poder. Eu vou dar para vocês a virtude do Espírito Santo. Para quê? Para que vocês sejam testemunhas. Ou seja, o tempo e os propósitos de Deus já estão estabelecidos. Qual que é a diferença na vida? É a maneira como você é em direção a isso. É a maneira como o poder de Deus está em você para trabalhar essas ideias e essa vida proposta para você. Então aqui o texto já começa com muita coisa para a gente observar. Só esse versículo, né? E ele fala isso aqui, essa necessidade de transformação, ela tinha um objetivo. Toda vez que você vê assim na Bíblia, para quê? É objetivo. Olha, faça isso para quê? Objetivo, goal. Ideia central, para que você tire um produto daquilo. Para que experimenteis qual seja a boa. E aqui eu acho bonito porque você percebe que ele faz 3 etapas: boa, agradável e perfeita, né? Como é que era o tabernáculo? Quantos espaços tinha o tabernáculo? Era o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Vamos usar aqui essa expressão aqui para a gente entender. Conforme o sacerdote ia entrando no tabernáculo, conforme ele ia entrando, conforme era a diferença daquilo que ele tinha acesso, não é verdade? No átrio era o lugar do sacrifício. No santo tinha a revelação da palavra e a intercessão.
que era a mesa, o candelabro e o incenso, não é? E no lugar santíssimo, ali era a presença absoluta de Deus, ali é o lugar onde Deus era propício, não é? Então ele fala assim, olha, para que você experimenteis qual seja a boa. Dependendo da renovação da sua mente, da sua conversão, você descobre, por exemplo, que Jesus morreu na cruz para te salvar. Essa é a boa vontade de Deus. Quem está salvo, irmão, está experimentando a boa vontade de Deus para com os homens. Isso é pela renovação da mente. Ok? O Espírito Santo de Deus vem morar no coração e o homem descobre, por exemplo, que ele é pecador. Jesus não falou que quando ele mandasse o Espírito, ele ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Ia mudar a maneira como ele enxerga as suas próprias atitudes, seus próprios atos? Quem teve a mente renovada agora está enxergando que é pecador, ele está experimentando a boa vontade de Deus. Mas tem um lugar que é melhor que esse, né? Que é o lugar onde é agradável. Agora o crente desfruta da palavra. Agora ele pode adorar a Deus, não é? Agora ele pode experimentar as coisas do Senhor na sua vida. Agora ele tem a iluminação do Espírito na sua vida, é o candelabro, não é? Agora ele tem a mesa de pães, onde ele experimenta a palavra para a sua vida. Agora ele tem um incensário, onde ele oferece a sua adoração, a sua oração a Deus, não é? Mas tem um lugar melhor ainda. Tem um lugar onde a perfeita vontade de Deus se manifesta. É o lugar onde o homem e Deus são um só. É o lugar onde Deus nos é propício. É ali onde a glória de Deus é manifesta. É ali onde a gente tem acesso ao outro mundo, a outra esfera das coisas acontecer. É ali onde a gente experimenta, aqui na terra, o céu. É o lugar da perfeita vontade de Deus. Paulo está explicando tudo isso porque a gente precisa de entender, irmãos, que nós somos seres emocionais. E nós somos seres com sentimentos. E o pastor Joel vai dizer aqui logo no começo, que para a gente entender, que não é pecado estar emocionado, não é pecado ter sentimento. Deus nos fez assim. As emoções e os sentimentos são parte da nossa vida, de tal maneira que a gente precisa aprender a trabalhar com elas. Qual que é o problema? É que tem muita gente que é muito inteligente, mas é péssimo no controle das emoções. E aqui ele fala uma coisa interessante. Você já percebeu que os principais lugares nas empresas não são dos mais inteligentes? Os CEOs das grandes empresas nem sempre são pessoas que são muito inteligentes, que não é isso que levou eles até lá. Não é que eles não são inteligentes, que é gente burra, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que as principais posições não são dos mais inteligentes. Por exemplo, o campeão de xadrez mundial não é CEO de uma grande empresa. Por quê? A pessoa mais inteligente da América não é presidente americano. Por quê? O que é que modifica? Qual que é a maneira então de se relacionar? É porque o que vale de verdade mesmo das grandes posições é a maneira e a qualidade do relacionamento que você consegue ter. E a qualidade dos relacionamentos que você consegue ter está muito ligado à maneira que você interpreta, impõe, subjuga ou então dá acesso às emoções e sentimentos que você tem. É por isso que o convite de Paulo fala assim, você precisa de ressignificar essa sua vida aí. Você precisa de transformar a maneira como você enxerga as coisas. Porque geralmente nesse século a gente enxerga assim, eu sou pinçado aqui, eu tenho que pinçar de volta. Eu tomei uma canelada, eu preciso da outra. Eu estou chateada porque alguma coisa aconteceu aqui, eu preciso de chatear alguém, né? Quantas vezes você já não conheceu alguém que se ela está bem, todo mundo está bem. Agora se a pessoa está mal, todo mundo tem que ficar mal com ela. Ela não suporta que ninguém fique feliz do lado dela. Ela tem que fazer tudo para a pessoa, né? Todo mundo tem que saber que ela está mal, que todo mundo tem que abraçar a maldade dela, né? Ou então, às vezes a pessoa é tão assim, influente, que ela nem tenta isso, mas ela chega no ambiente, né? E a coisa cai, né? É por isso que o Dr. Goleman escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. Agora, a gente às vezes fica olhando para isso e fica pensando assim, pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia, né? Porque a gente acha que os assuntos bíblicos, eles são só ligados apenas à história
que a gente fala de Isaac e Jacó, e aí a gente pega aquela história ali, e aquilo ali acabou e não tem mais nada. Não, a palavra de Deus ela é profunda, ela tem para tudo, ela tem resposta para tudo, né? E é por isso que, a respeito da meditação, ela está envolvida muitas vezes das questões orientais, né? Mas o apóstolo Paulo disse para Timóteo, disse assim para ele: olha, medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quando Eleazar, por exemplo, estava chegando com Rebeca para apresentar para Isaac estava voltando de meditar. Às vezes a gente não passa tempo meditando, né? A gente passa tempo às vezes matutando, mas não meditando. Matutando porque que é que aquele fulano fez aquilo comigo, matutando uma maneira de dar de volta aquilo lá que me fizeram, mas a gente não passa meditando. Como é que eu lido com essa emoção? Como é que eu faço com isso aqui que eu estou sentindo? Não é? Esses dias atrás alguém me contou, e tomara que essa pessoa não assista esse vídeo, que ela me contou, eu não vou falar o nome dela, mas ela vai lembrar, que certa pessoa da família passou para o Senhor. E essa pessoa da família, que passou para o Senhor algum tempo atrás, fez muito mal para esse filho, né? E que estava agora, nesse momento, enterrando um outro ente da família. E quando ele foi enterrar o outro ente da família, ele viu ali do lado, ele estava na expectativa de ver aquela outra pessoa que ele havia enterrado alguns anos atrás, junto lá na mesma cova, né? E ele não viu. Aí ele falou assim: escuta pro convívio, cadê o fulano de tal aqui? Não era para ele estar aqui do lado? Não, tá aqui, ó, esses 2 sacos aqui. 2 sacos de estopa. Já tinham feito a limpeza, tinham tirado já o caixão e deixado só o resto dos mortais ali, os ossos e tal, dentro daqueles 2 sacos. E a pessoa que olhou para os 2 sacos, a primeira coisa que veio na cabeça dela foi: aí ó, depois de tudo que fez comigo, onde é que tá? Né? É a primeira coisa que vem na mente. Por quê? Porque não está meditando, está matutando. Está matutando, né? A gente vai aprender um pouquinho isso aqui mais para frente. Vamos lá. Inteligência emocional. Você tem aí, junto com no seu aplicativo aí do WhatsApp, o estudo de hoje, tá? A gente está sem a folhinha hoje, não chegou a tempo, mas você tem aí para você acompanhar a leitura, tá bom? Inteligência emocional. É um conceito definido, irmãos. Só deixa eu ver o horário aqui para mim não perder o tempo da... É um conceito definido como habilidade para perceber, assimilar, compreender e regular as próprias emoções e as dos outros, provendo um crescimento emocional e intelectual, e dessa forma pode-se usar a informação para guiar a nossa forma de pensar e o nosso comportamento, né? Elas têm características como autocontrole, zelo, persistência e até capacidade de automotivação. São aspectos de quem tem grande inteligência emocional ou um alto QE, né, coeficiente emocional. Essas características somadas proporcionam a oportunidade de atingir um potencial muito maior. Olha lá, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 ao 7. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Olha que bonito que Pedro fala. Vai acrescentando na sua vida questões, não simplesmente ao seu manuseio físico, mas vai acrescentando para você habilidades de lidar com os relacionamentos. Olha, fé, temperança, amor fraternal, tudo isso são maneiras de você adquirir mecanismos internos que te fazem mais próximos do Senhor Jesus e melhor servo dos seus irmãos. Para que você possa crescer, para que você possa ser uma pessoa melhor. E você entender onde que está o cerne da questão. Olha, a gente se preocupa tanto, principalmente na igreja, isso é uma característica do amor fraternal da nossa vida. A gente se preocupa tanto com as obras sociais, é verdade ou não é? Eu, por exemplo, tenho uma vontade muito grande, já conversei com alguns dos nossos irmãos aqui, né? De fazer um trabalho com os homeless, de fazer um trabalho com a comunidade, né? É tão importante isso, a gente se preocupa tanto com isso, às vezes a gente fala, poxa, eu queria ter mais espaço, mais oportunidade, mas sabe uma coisa que está doendo no coração e a gente às vezes não para ouvir pessoas? Só para parar para ouvir, para deixar às vezes a pessoa descarregar a emoção.
Aí você fala assim, a gente fica depois emocionado. É porque falta inteligência emocional. Falta você aprender a assimilar. Sabia que tem muita gente que está na rua, que não é por falta de dinheiro, por falta de droga, é por falta de não saber lidar com as emoções. Não saber lidar com o relacionamento. Tem gente que está na rua hoje porque não pediu perdão. Não teve condição de pedir, não conseguia pedir perdão. Não sabe lidar com a emoção. A vergonha é tão grande por uma coisa tão pequena. Mas gente, é isso. Não, mas eu não posso, eu não nasci assim, eu não sou assim, eu não consigo fazer isso. E a pessoa está na rua hoje, mano. Porque tomou aí um PTSD, né? Está com uma síndrome pós-traumática. E ela não consegue lidar, não consegue pedir perdão, não consegue lidar com aquela emoção. Se sente envergonhada por ela. Não é verdade? É por isso que primeiro, vamos lá, a gente vai ver 5 passos para a gente desenvolver inteligência emocional. Isso é bem básico. Na semana que vem a gente vai ter uma segunda aula disso aqui hoje. Mas hoje a gente vai dar uma passada bem básica. Essa é a melhor lição. Mas a semana que vem, se você abraçar isso aqui, na semana que vem, então você vai nadar de braçada. Amém? Então é importante que você assimile bem o que a gente vai falar hoje. Tá bom? Então vamos lá. Existem 5 habilidades que você precisa desenvolver para melhorar e ter o melhor proveito da sua inteligência emocional. Primeiro é reconhecer as emoções. Essa é a base da inteligência emocional. Você não pode fazer nada com aquilo que você não conhece. Nada. Você tem que primeiro, pelo menos entender o que você quer, o conceito daquilo. Né? Hoje eu sentei na frente do meu computador e eu desenvolvi pelo menos 5 programas de banco de dados, de diferentes ideias e tal, porque eu entendi um conceito. Eu cheguei lá da minha garagem e tal e falei para o pessoal que estava lá dentro de casa, falei assim, olha, aprendi uma profissão hoje. Porque consegui assimilar um conceito. Como é que funciona aquele processo de base de dados, o que eu preciso fazer. Pronto, aprendi um negócio novo hoje. Estou trabalhando nisso há algum tempo e tal, mas hoje eu senti que eu aprendi. Aprendi. Quando você aprende alguma coisa, quando você entende um processo, acabou. Você pode mudar a ordem das coisas, você entende o que está acontecendo. Agora, a gente se ocupa muito nisso do lado de fora, mas pro lado de dentro a gente não faz. E aí, às vezes a gente ouve assim, eu se conheço, né? Eu me conheço, né? Eu me conheço, eu sei como é que eu sou. E aí, o que você vai fazer com isso? Você se conhece, parabéns. E aí, como é que você vai fazer? Você se conhece ao ponto de saber onde você precisa de mudar? Ou você se conhece ao ponto de temer em querer mexer em alguma coisa? Porque tem gente que usa essa frase de eu me conheço porque tem medo de mexer. Ah não, eu me conheço, então não vou nem falar que eu me conheço. Tem medo. Eu me conheço, e você vai deixar esse conhecimento lhe limitando nas possibilidades que a sua vida lhe dá. Vamos lá. Reconhecer seus sentimentos é o primeiro passo para você poder controlar e ser emocionalmente inteligente. Sua incapacidade de observar seus verdadeiros sentimentos é o que lhe torna escravo deles. Desde que, se você aprende a lidar com as emoções, você tem uma consciência maior de como se sente em relação a decisões pessoais, desde que com quem se casar e que emprego aceitar. Eu tenho pessoas hoje passando por um problema enorme, porque foi oferecida uma proposta de trabalho que essa pessoa nem devia passar pela cabeça dela aceitar. Mas porque ela não conhece as emoções dela, ela está para cometer uma grande burrada. Cometer um grande erro. Porque ela não aprende o que ela está sentindo. Ela vai aceitar uma proposta de trabalho por dinheiro. Pô, pastor, é claro. Claro que não. Claro que não. Você não aceita uma proposta de emprego só por causa de dinheiro. Tem muita coisa envolvida. Eu te dou um exemplo básico. O traficante vai te pagar mais do que o Uber. Você vai aceitar a proposta de emprego dele por causa de dinheiro? Não tem um valor moral sobre isso? Não tem um valor de risco sobre isso? Pois é. Isso é básico, né? Só que às vezes as nuances, elas são menores. Não é um tráfico de droga. É um trabalho que vai tirar dos caminhos do Senhor.
É uma situação que vai te afastar, às vezes, da família. É um problema que, às vezes, vai causar um outro problema relacional lá na frente. E por conta da emoção, da necessidade, da escassez, a pessoa está para tomar uma decisão e o resto a gente vê depois. Não, está emocionada, está desesperada. E nessa hora você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque não reconhecer as emoções acaba acontecendo isso, né? Emoções elas não são percebidas conscientemente, ainda que elas podem exercer uma influência significativa sobre o que pensamos, sentimos ou agimos. Isso significa que as nossas reações e decisões podem ser moldadas pelos sentimentos que estão operando abaixo da superfície da nossa consciência, sem que tenhamos consciência direta delas. Por exemplo, já é sabido para qualquer pessoa que faz decisão. Se você nunca ouviu isso, você vai ouvir hoje a primeira vez. Se você já ouviu isso alguma vez, você vai saber que isso é uma máxima na sua vida depois que você ouviu. Nunca compre nada quando você estiver muito feliz ou muito triste. Nunca compre nada quando você estiver muito feliz ou muito triste. Se você estiver muito empolgado com aquilo, eu estou empolgado com isso aqui. Ai, que beleza! Tal. Não passo. Eu estou muito emocionado para fazer uma decisão financeira. Se você estiver muito triste, também não compre. Não, eu vou comprar esse negócio aqui e tal, então... Não compre. Espera você se estabilizar emocionalmente para você tomar uma decisão. Nunca diga sim nem não quando você estiver muito emocionado. Você está muito nervoso, muito bravo, alguma coisa aconteceu, não tome decisões. Você está muito feliz, muito alegre e tal, não tome decisão. Tem muita gente que, eu disse sim, puxa, no outro dia, meu Deus do céu, eu fui falar assim. Eu acho, irmão, que pedido de casamento não podia acontecer do jeito que acontece. Não é? Tem que ser uma coisa mais pausada, né? Estudada, né? Porque aí o cara faz aquele negócio e tal. Você diz sim, mediante a isso aqui, sim, mas vai ser assim todo dia? Vai ser esse jantar à luz de velas, esse romance todo dia? Né? Porque ele nunca vai pedir você em casamento, ou ela nunca vai te dar esse sinal de casamento, quando, né, as coisas tiver, né? Acordar de manhã, não escova os dentes, vai com o pijama todo lambuzado, bate na porta dela, quer casar comigo? Não é assim que acontece. Por quê? Por causa das emoções. Então, você inclusive saber manipular as emoções, não só as suas, mas também do ambiente que você está, é muito importante. Então a primeira coisa a gente precisa de reconhecer as emoções. Olha aqui 1 Samuel capítulo 1, versículo 16, olha que interessante. Olha a cabeça da Ana, né? A minha também, mas dessa aqui. Olha como essa Ana é inteligente. O profeta apareceu lá, o Eli apareceu, olha, você está aí já bêbada dessa hora do dia. O que ele viu? Ela alterada emocionalmente. A bebida não altera, o entorpecente não altera as emoções? Aí ele fala assim para ela: não tenhais, pois, a tua filha como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do desgosto tenho falado até agora. Ela fala assim: eu estou desesperada e angustiada, eu estou decepcionada e triste. O que eu estou fazendo aqui, esse aqui é o resultado de um coração desgastado e angustiado. Ela está falando o seguinte: o que está acontecendo aqui é o resultado das minhas emoções. Ela sabia o que estava acontecendo com ela. Isso é importante, irmão. O que foi, minha filha? Eu não sei, é importante saber o que está acontecendo, né? Mesmo que eu não sei, se transfira assim: olha, eu acho que é alguma coisa hormonal, que eu estou assim muito sentimental. Saber reconhecer de onde está vindo, não é? Tem muitas vezes, foi uma das maiores avanços da medicina, por exemplo, descobrir aquele tempo da TPM. Ajudou muitos casais. Porque muita gente não entendia o que estava acontecendo. Depois que surgiu a questão da TPM, muitas mulheres admitem: olha, desculpa que eu estou meio alterada por causa desse período hormonal que está me dando sentimentos e emoções diferentes, né? Tem mulher que não, não tem nada a ver isso não, é você mesmo, que não sei o que e tal, né? Saber reconhecer as emoções. Vamos lá. Número 2, depois de você reconhecer as emoções e os sentimentos,
Você precisa de aprender a administrar as suas emoções. Vamos lembrar mais uma vez que as definições de emoções e sentimentos para nos ajudar a entender a inteligência emocional. Sentimentos e emoções são termos frequentemente usados de forma intercambiável, ou seja, a gente acha que sentimento e emoção é a mesma coisa. Não é. Sentimentos e emoções não são a mesma coisa, apesar de às vezes eles serem manifestados no mesmo ambiente da alma. Vamos lá? Olha lá. O que são emoções? Emoções são reações psicofisiológicas a estímulos externos ou internos. Ou seja, as emoções são coisas que acontecem na nossa mente ou na nossa alma, que nós sentimos no nosso corpo. E o estímulo dela pode ser interno ou externo. Pode ser alguma coisa que aconteceu com você, dentro de você, ou pode ser alguma coisa que você viu ou ouviu acontecer. São as emoções, ok? Elas são rápidas e intensas. A duração, geralmente, delas é de curta duração. Elas surgem como resposta a eventos específicos. Olha um exemplo claro aqui. Medo ao ver um perigo iminente, alegria a receber uma boa notícia. Isso é uma emoção. Você vê o Rottweiler na rua, meu amigo, você dá medo na hora. Dá aquela gelo, né? É um medo que vem na hora. Ou então alguém conta aquela notícia pra você, né? Tô grávida, assim, na hora você se emociona, dá aquela alegria, aquela explosão de alegria. É uma emoção, não é? Por exemplo, você já viu aquele vídeo na internet dos militares chegando em casa, depois de um longo período fora? Tem alguns vídeos na internet que mostram o pessoal chegando em casa, né? Se você nunca viu, coloca lá no YouTube depois, né? Military Coming Home, no YouTube. Você vai ver a reação da família. Aí tá lá no ginásio da escola, tal, aí o cara chega todo fardado atrás da filha, dá uma cutucadinha, a hora que a filha vê, dá aquela explosão de emoção. Ela abraça o pai de uma vez, né? Ou então o filho vê de longe, o pai sai correndo. É explosão de alegria, de emoção. Aquilo é um momento de emoção, né? O componente exclui reações físicas, seu coração bate mais rápido, comportamentais, chora ou ri, mudanças cognitivas, pensamentos rápidos, né? Você começa a pensar em um monte de coisa rápido porque você vai tentando entender com aquilo ali. Qual que é o objetivo? As emoções têm uma função adaptativa ajudando a nos responder rapidamente a situações, né? Quando as emoções são muito rápidas, por exemplo, as nossas reações são tão rápidas que a gente nem consegue administrar de maneira polida expressá-las. Por exemplo, já viu alguma vez que você achou alguma coisa engraçada, veio aquela emoção de cômica em você, e não era para você rir alto, mas é uma explosão tão rápida que você começa a dar risada num lugar que você não pode, né? Ou então você de repente ali está num momento, você dá um grito de ver uma pessoa que você, uma surpresa, né? A emoção da surpresa. Que você vê alguém, você dá um grito, não acredito. Você não tem nem condição de às vezes controlar o que está acontecendo, né? Agora, são emoções tão assim baseadas no sentido que elas são chamadas até de emoções pré-cognitivas. E o sentimento? Sentimentos são as experiências conscientes das emoções. Elas são a interpretação subjetiva do que sentimos. Tendem a durar mais tempo do que as emoções. Por exemplo, elas são resultado da percepção, interpretação das emoções. Você pode sentir tristeza, né, depois de experimentar uma emoção de decepção. Por exemplo, na semana passada, na sexta-feira, meu tio me ligou do Brasil. E eu vi o telefone tocando. A hora que eu vi o telefone tocando, aquela hora, vindo do Brasil, meu tio, a primeira coisa que veio no meu coração foi uma reação de surpresa. A hora que eu atendi o telefone, ele falou assim: William, esse horário você já sabe o que é. E aí eu tive uma decepção, porque eu já sabia onde ele ia chegar. Ele falou que a minha avó tinha morrido. Eu senti após isso tristeza. Percebe a sequência das emoções? Você vai sentir as emoções que são rápidas. Depois que você entende o que está se tratando, a sua reação após aquilo é um sentimento. Agora você começa a sentir alguma coisa. E é tão bom quando você entende o que está acontecendo. Por que eu estou triste?
eu estou triste por causa da decepção de ter ouvido que minha avó morreu. Veio a emoção por o que aconteceu e agora eu estou sentindo tristeza sobre isso, não é? E assim que segue, a gente vai ver mais algumas outras maneiras, né? Os componentes das sentimentos, elas incluem a avaliação consciente e o processamento das emoções. É por isso, olha só, que Paulo falou assim, tem de grande... Foi Tiago que você não falou, você não lembra. Tem de grande gozo quando entrares em tentação. Ué, como assim? Eu estou entrando num problema e é para me sentir alegre? Quando você vê a emoção do perigo causado por conta da sua manifestação de uma fé em Cristo, aquilo ali tem que trazer um sentimento diferente no seu coração, você tem que ficar alegre, porque foi o que Jesus disse que nós passaríamos. Olha a renovação da mente. Você agora vai aprender a ter controle nos sentimentos baseados nas emoções, porque deixa eu falar uma coisa para você. É impossível você interromper as suas emoções, mas é possível você decidir sobre os seus sentimentos. É impossível você deter uma emoção, mas é possível você interromper ou promover um sentimento. Vou te dar um exemplo. Quando você descobre que alguém recebeu uma bênção que você estava esperando antes da pessoa, antes de você, que você estava querendo, a primeira coisa que vem no seu coração é surpresa. Você ficou surpreso com aquilo. Você pode decidir se você vai se sentir feliz por ela ou inveja. Você pode decidir o que você vai sentir. Depende da maneira como você amarrar isso aí. Por conta da emoção de surpresa e decepção que não foi você, essas duas emoções vêm de uma vez, você fica decepcionado que não foi você. Não é? Você fica surpreso que chegou tão rápido o green card dela, por exemplo. Não é? Qual que é o sentimento que deve vir aí? É porque não eu? Poxa, mas eu faço tanto. Você começa a avaliar, né? E a sua avaliação vai começar a dizer para você, olha, poxa vida, mas eu estou tanto tempo esperando, mas olha, eu já investi tanto tempo nisso aqui, poxa vida, já estou há 10 anos aqui nesse país, já estou há 25 anos aqui nesse país, e agora chegou dessa pessoa que está aqui há 6 meses, tal. A sua mente começa a avaliar. O que você vai sentir em cima disso aí? É com você. Exatamente, é com você, você vai decidir. Você vai decidir se você vai começar a pensar assim, renovação da mente, lembra que a gente falou lá no começo? Poxa vida, 6 meses só, hein? Glória a Deus, que bom que ela não precisa de esperar tanto tempo igual eu, não é? Poxa, que bênção, né? Olha, Deus deve ter um propósito com ela muito mais rápido que o meu, glória a Deus por isso, né? Você vai decidir o que você vai fazer. Percebe como é importante você ter inteligência emocional? Porque muitas vezes numa dessa, a pessoa começa, de certo, fez alguma coisa errada. Sentimento. Não é? Inveja, irmão, quando você deixa dar abertura para ela, e são emoções e sentimentos. Você não pode impedir uma emoção, mas você pode decidir o que você vai sentir. Você pode decidir. Você pode trabalhar nisso aí, né? Vamos lá? Nós estamos aqui já. Objetivo: os sentimentos nos ajudam a refletir sobre as nossas emoções e experiências, contribuindo para o autoconhecimento e a regulação emocional. Olha aqui o detalhe. Se você não aprende a lidar com as emoções, construindo sentimentos sobre elas, você começa a ficar escravo do que você sente e desregulado. Você quer saber uma coisa? Eu já falei isso para vocês esses dias e tem tudo a ver com isso aqui. Minha mãe estava na UTI e minha irmã foi visitar minha mãe um dia antes dela passar para o Senhor. O médico chegou para conversar com ela e falou assim: a senhora é filha da dona Cecília? Sim, sou. Ele olhou para minha irmã e falou assim: a sua mãe é uma mulher triste, não é? Aí ele não conversou com a minha mãe. Quando ele chegou no hospital para tratar minha mãe já estava entubada. Ele não falou nunca com a minha mãe. Como é que o senhor sabe disso? Pela maneira que ela reage com os medicamentos. As decisões de sentimento da minha mãe pela vida deram um sinal no seu corpo.
que era assim que ela se sentia, sem ela precisar de abrir a boca. A regulação emocional, irmão, tem tudo a ver com a sua saúde. Ela pode promover a sua saúde se você aprender a decidir sobre o que você se emociona. A emoção veio, você pode sentir aquilo que você quiser. E aí eu vou fazer uma marquinha aqui, e aí que aparece o ressentimento. O que é o ressentimento? É sentir de novo. E o ressentimento às vezes não está ligado com a emoção, está ligado com a lembrança. Por exemplo, já ficou triste de novo por alguém que morreu há muito tempo? Você não está mais surpreso que a pessoa morreu. Você não recebeu mais a notícia de decepção. Mas a sua memória trouxe e você ressentiu aquela tristeza. Tem gente que faz isso a vida toda com ofensa. Não recebeu a ofensa de novo, mas traz à memória a sensação, o sentimento de ter sido passado para trás, ter sido traído, e fica ressentindo. Mesmo que a surpresa já passou. Mesmo que a surpresa já foi embora. Nesse aí, o tal do José era campeão. Ou José campeão. José tinha uma qualidade, por quê? Porque ele lembrou o que os irmãos fizeram. Só que ele decidiu ter um sentimento diferente sobre isso. Ele falou, não. Estava falando com o pastor Marcos Sérgio, né? O pastor Marcos Sérgio perguntou para mim, quem que é a primeira pessoa que o senhor quer conversar lá no céu, lá antes de Jesus? Quem é a pessoa primeira que o senhor quer falar? Eu falei, com José. Eu falei, gente, meu amigo, como é que você conseguiu, meu amigo, um negócio desse? Que capacidade, meu amigo, de controlar o que você sente, cara. Porque ele olha para os irmãos dele e fala, não, é o seguinte, é que Deus me mandou primeiro para preparar o caminho para vocês. Como é que ele conseguiu fazer isso? Ele decidiu se sentir diferente. Aí ele fala assim, ó, Deus me fez esquecer daquilo que eu passei na casa do meu pai. Não é um esquecer de uma amnésia. É um esquecer de uma ressignificação do que passou. Ele ressignificou a sua vida. Não é ressignificou no sentido, não, foi diferente, contou uma história diferente. Não. Ele analisou a história diante de uma perspectiva diferente. Ele transformou a mente. Ele decidiu sentir o que o céu estava sentindo. Ele decidiu pegar as emoções que estavam ali naquele século e trazer o sentimento da glória para a terra. Jesus, quando estava sendo preso, ele falou assim, a minha alma está triste até a morte. Jesus falou isso. Estava emocionado. Sensações e sentimentos da terra. Mas Isaías diz que o trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito. Ele foi entregue para ele um sentimento, mas ele mudou aquilo. Quando ele estava carregando a cruz depois do Getsêmani, as mulheres falaram na rua, chorando na rua, porque ele estava daquele jeito, ele falou, não chora por mim não. Eu estou no lugar onde eu devo estar. Em outra palavra ele fala isso. Eu estou no lugar onde eu devia estar. Chorai por vós e pelos vossos filhos. E quando ele fala está consumado, a expressão dele é de saber que as coisas estavam acontecendo da forma... Jesus não estava na cruz, por exemplo, decepcionado com o final da história. Se sentindo chateado. Né? Ele sentiu inclusive abandono na cruz. Porque me abandonaste, mas depois disso, na tua mão entrego o meu espírito. Ele conseguiu pegar o sentimento que estava vindo e manusear aquilo ali para entregar o sentimento correto. Ele conseguiu pegar, olha, eu estou me sentindo aqui abandonado, mas o que eu vou fazer? Então Deus, já que o Senhor me deixou, eu vou deixar o Senhor também. Usar aquele sentimento como uma reação contrária. Não, ele pega aquele sentimento negativo que está vindo e fala assim, na tua mão eu entrego o meu espírito, não tem outro lugar para ir não. Essa capacidade de conseguir perceber as coisas, é aquilo que... Isso vai mudar a nossa vida, gente. Isso vai mudar a maneira como você olha seu patrão no trabalho. Isso vai mudar a maneira como você olha o seu dia a dia, como você enxerga as lutas da sua vida, né? A gente tem aqui relação entre emoção e sentimento. A gente tem um pouquinho mais passar para frente, né? Mas rapidinho aqui, ó, emoção. Ao ver um cachorro correndo em sua direção, você sente medo, você fica emocionado com medo. Qual que é o sentimento? Depois que o cachorro se afasta, você sente alívio ou ansiedade, né? Porque o cachorro foi embora, né?
O objetivo é ser equilibrado e ter autocontrole. É aí que a gente começa a harmonizar a emoção e o pensamento. Emoção e razão. Um caminho do equilíbrio. A emoção é fundamental para pensar de forma eficaz. Não tem jeito de você impedir a emoção, mas você pode comprometer a sua capacidade de raciocínio e dificultar o aprendizado se você não lida de maneira correta com elas e coloca o sentimento correto por cima, né? É por isso, por exemplo, que nessa questão de sentir e de se emocionar, a Bíblia está repleta e transbordando de expressões que nos ensinam essa inteligência emocional. Apenas o Salmo 37, por exemplo, traz orientações como: confia no Senhor. Isso é um sentimento. Deleita-te no Senhor. Isso é outro sentimento. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor. Espera nele. O salmista está passando por um problema, por uma contrariedade, mas ele toma decisões sentimentais por cima da sua situação, né? Vamos lá. Outra coisa que você vai ter que fazer a partir dos seus sentimentos e as suas emoções, a gente está quase terminando já, é desafiar a sua inteligência. Você vai precisar de desafiar a sua inteligência. Porque a sua inteligência vai falar assim: não, eu estou indo pelo caminho contrário. Não, você está indo pelo caminho que Deus quer que você vá, né? Porque olha só, a escola dá informação, mas Deus dá o conhecimento, né? É Deus que deu o conhecimento. Quando a Bíblia diz que Deus deu conhecimento aos 4 jovens, isso significa que eles entendiam perfeitamente toda a informação que haviam recebido no processo da formação deles. Lembra dos 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, lá no livro de Daniel, lá na Babilônia? Não é? Eles receberam informação, mas eles tomaram de Deus conhecimento para lidar com a informação que eles receberam. É importante isso. E o conhecimento é a inteligência. A inteligência é a habilidade para transmitir o conhecimento. Quando você tem inteligência, você consegue transmitir alguma coisa que você conhece. Agora, quando você tem sabedoria, você tem capacidade de utilizar a inteligência na hora e da maneira certa. O que Deus quer que nós sejamos com as nossas emoções é sábios com elas. Deus deseja que nós sejamos sábios. É por isso que o número 4, a gente está um pouco incorrendo agora para a gente conseguir terminar os nossos 5 passos, que o nosso horário já passou, que nós precisamos desse processo de emoção, de conhecimento, de sabedoria, desenvolver empatia, reconhecer a emoção nos outros. Empatia e simpatia são diferentes. Empatia é entender o que a pessoa está passando. Simpatia é ficar na mesma emoção dela. Nem sempre nós podemos ser simpáticos com as pessoas, mas sempre nós precisamos de ser empático com as pessoas. Entender o que a pessoa está passando. Porque às vezes não é, você não pode ficar com raiva junto com a pessoa. Então não vai dar certo. Você não pode ser simpático com a raiva dela. Você tem que ser empático com a raiva dela. Ela está com raiva? Vamos tentar entender o que está acontecendo para ela estar com raiva. Vamos tentar distinguir, porque as pessoas às vezes nos seus sentimentos, nas suas emoções, elas nem sabem como sair daquilo. Se você tem capacidade de começar a perceber o que está acontecendo, olha, essa pessoa recebeu essa emoção e ela ficou com raiva por causa disso. Então o que eu posso fazer para a gente conseguir tirar ela desse estado de espírito? Tem muita gente que perde o emprego porque não sabe lidar com o chefe. O chefe está com raiva, alguma coisa aconteceu. Peraí, é de mim? Eu fiz alguma coisa? Se eu fiz alguma coisa, como é que eu descalo essa situação? Né? O pastor conta isso, eu já percebi isso algumas vezes, em alguns filmes que a gente já viu isso aí, né? O grande CEO, ou então o grande gerente, né, de uma empresa vai demitir um cara a pessoa de alto escalão vai demitir alguém. Aí ele fala para a pessoa: olha, você está demitido, tal, infelizmente a nossa empresa está passando por uma... Aí a pessoa começa a xingar o cara. Onde já se viu? Depois de todos esses anos que eu passei aqui, como é que você faz isso comigo? A pessoa começa... E a pessoa pega, fecha e fica até... Deixa a pessoa falar. O cara está gritando com ele e tal, e não fala nada. Como é que você está falando isso comigo? Depois de tudo que eu fiz por você, já chegou o fim do nosso emprego. O cara não fala nada. Ele fica quieto, fica em silêncio. Sim.
Até a pessoa terminar. Na hora que a pessoa termina, aí eu falo, olha, tá aqui um pacote e tal, a gente vai dar opções para você, vamos te ajudar a arrumar um próximo emprego e tal. Olha, eu não quero arrumar emprego nenhum, ele fica quieto de novo. A pessoa gritando de novo e tal. Aí que a pessoa termina, olha, eu entendo que você está frustrado e tudo mais e tal. Controle emocional. Ele tem empatia pela pessoa. Não é que ele está frio. É que ele sabe que aquele ali é o momento dela estar emocionada. E sabe por que ela está sendo demitida? Um dos porquês, talvez, seja justamente a falta de capacidade de lidar com as emoções que ela tem. Né? É muito difícil para um patrão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, para você entender, mais uma vez, para você desenvolver empatia. É muito difícil para um patrão ficar lidando com um funcionário que sempre chora. Uma pessoa que sempre está reclamando. Sempre está contando alguma coisa ruim que está acontecendo. Ele sabe que aquela pessoa não tem controle emocional. E a primeira situação, a primeira necessidade que a pessoa tiver de poder lidar com a saída daquela pessoa, ela vai fazer aquilo. Porque a pessoa não tem capacidade de lidar com as suas emoções, né? É importante a gente desenvolver empatia e ter simpatia, número 5, e essa é a última. Simpatia intencional. Lidar com relacionamentos de maneira intencional. É a soma do autocontrole com a empatia, ou seja, é a aptidão de lidar com as emoções dos outros, não apenas perceber, mas saber como agir e tomar iniciativa para melhorar a vida das pessoas. Tem alguém emocionado de uma forma muito negativa? É essa hora, às vezes, de você ter simpatia, chorar com os que choram. A pessoa está chorando, ela está entristecida, vai chorar com ela. Simpatia com aquela emoção. Por isso que simpatia intencional. Não uma simpatia de, fiquei com raiva, então eu tô com raiva também. Não. Para raiva eu não vou ter simpatia. Agora para alegria eu vou. Ela tá alegre? Eu vou ficar alegre com ela. O cara chegou na empresa de manhã, eu tô com a cabeça quente, eu tô cheio de problema em casa, mas ela chegou e acabou de me contar que a esposa dele contou ontem à noite para ele que ela tá grávida. Simpatia intencional. Meu amigo, que legal, que bem, eu vou me emocionar positivamente com ela. Agora, não é falsidade. Não é falsidade. É deixar fluir o sentimento daquela situação. É trabalhar o seu sentimento de tal forma que você pode estar chovendo canivete em casa. Por aquela situação ali, você está contente com a pessoa. Você lidar com as suas emoções. Você ficar feliz pela pessoa. Você está feliz da vida, acabou de pedir, deu certo aquela promoção que você estava buscando. Você vai ganhar um dinheirão agora, você está ficando rico. Aí o cara chega e fala assim, perdi meu emprego. Aí você vai ter simpatia intencional. Poxa, meu amigo, poxa, que triste. E vai se entristecer pela pessoa. E vai chorar com ela. Né? E vai buscar, talvez até inclusive, sentir a injustiça que foi feita com ela. Simpatia intencional. São 5 passos, irmãos, para a gente entender o que acontece, né? Olha lá, Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Não é? Na igreja isso é importante, irmão. Pastor, teve uma época que a gente foi fazer visitas lá na cadeia de Santo André, né? Veio no meu pensamento agora. E lá eles estão explodindo, né? Os agentes não olham na cara. Para eles são todos da mesma laia, todo mundo, né? Eu lembro que eu chegava lá, daí eles diziam, bom dia, tudo bem com o senhor? Aí ele, tudo bem. Você vê que você desconstrói aquela emoção negativa, né? Essa empatia intencional, inclusive, de causar nas pessoas a emoção que você quer. A emoção que você deseja pegar de volta. Tem gente que não se preocupa com uma pessoa que está atendendo ela, está se sentindo. Gente, isso é até ignorância. Como você não está nem aí pela vida da pessoa que está fazendo sua comida? Você não vai dar um bom dia para ela e um sorriso, olha, tudo bem, bom dia, como é que você está? Seu lanche vai ficar melhor. Sua comida vai ficar melhor. Não é? A pessoa da companhia aérea, às vezes está de cabelo em pé. Como é que a senhora está? Irmão, mas eu já recebi tanta ajuda de guichê, de conexão aérea, simplesmente por fazer um contato pela simpatia com a pessoa.
intencional, até para falar de Jesus, principalmente para falar de Jesus, né? Eu vim aqui falar de Jesus para você. Não vai funcionar, né? Conclusão. Na verdade mesmo, é o desenvolvimento dessas habilidades que fazem com que aconteça maior eficiência na inteligência emocional e que melhoram muito a qualidade de vida em todos os aspectos. O que mais maravilha o nosso coração é que quando aprendemos com a palavra de Deus, que o mundo ensina, mesmo com a ciência, temos muita profundidade e muitos melhores resultados. É por isso que o salmista falou: em Deus nós faremos proezas. Quando o crente aprende, irmão, a lidar com as emoções dele e aplicar isso mediante a palavra de Deus para fazer o bem de verdade das pessoas, não é para sair ganhando vantagem nas pessoas, não é para manipular o ambiente, não, é para trazer o reino de Deus ao coração das pessoas em nome de Jesus. A gente é muito mais abençoado para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Nosso tempo já foi, né? Nós já estamos um pouquinho atrasados. Por gentileza, fique sobre os seus pés.